anunciar, cantar com a vida, evangelizar com poesia e canção. Vamos proclamar com nosso canto a alegria, o encanto de viver uma vocação. Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. A nossa missão é ajudar, cuidar da vida, evangelizar, mostrar a força da canção. Vamos convidar para a partilha, cada pessoa, cada família, pedir a paz ao coração. Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. São Francisco. Irmãos e irmãs, paz e bem. Está no ar o programa Chama Franciscana. Essa maneira de unir ternura e vigor. Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. Na suavidade de uma flor, vejo sorrir o teu amor. Pássaros que voam pelo ar, cantam a glória de te louvar. Toda a natureza canta o grande amor do Pai. Em tudo temos vida vinda do céu. Antes de criar, nosso Deus quis nos amar. Por isso queremos te adorar.
grande amor do Pai. Em tudo temos vida, vinda do céu. Antes de criar, nosso Deus quis nos amar. Por isso queremos te adorar. Por isso queremos te adorar. Diferente essa, rapaz. Não esperava. Assustado. Boa noite, Luiz Miguel. Boa noite, Matheus. Boa noite, Aline. Boa noite. Tá com frio, Aline? Um pouquinho. Olha Até lá. pediu blusa emprestado, tadinho. Até chorou. Né? Boa noite, ouvintes da Rádio Vida Nova FM. Nós estamos aqui com mais um programa chama Franciscana, hein? Semana passada a Valéria e o Felipe passaram por aqui. Essa semana seria o Marcelo e o Andrew, mas eles pediram: Matheus, vai lá porque nós vamos ter compromisso na sexta. E aí estamos aqui nesta noite para mais um programa chama Franciscana. Hoje com a Aline, minha prima, já veio outras vezes, né? Aí todo mundo pergunta: mas Aline, você vai falar alguma coisa lá? Ela falou assim: das outras vezes eu não falei não, porque eu ficava com vergonha, mas dessa vez eu vou falar assim. Luiz Miguel já veio. Parabéns, viu? Por quê? Não é hoje. Ah, não? Não é, o Valdes falou. Falou errado. Droga. A pessoa lá. Já foi então. Bem, mas todo mundo sabe, né? No início do programa chama Franciscano, nós temos aquele momento tão gostoso. Especial. Momento especial. Né? E nesse dia. A Aline tá precisando, né? Que ela tá com frio. Nós queremos abraçar neste momento da massagem no coração toda a juventude franciscana de Franca, também a juventude franciscana de todo o estado de São Paulo se preparando para um Corjufra eletivo em maio, né? E também massagear o coração junto com toda a fraternidade UFS de Franca, que vai no próximo final de semana, no próximo domingo, celebrar o seu capítulo eletivo, né? Então o novo conselho da Fraternidade Fonte Colombo será eleito. Já então estejamos em sintonia com os irmãos e irmãs da Fraternidade UFS Fonte Colombo. Então vamos massagear o nosso coração. Música, peraí que eu não sei ainda. Puta nada, né? Então vamos massagear o nosso coração. Agora eu vou contar e você vai entrar quando eu falar. Então vamos lá. Você entrar a música. Olha que danada. Eu vi mesmo. Obediente, né? Então vamos no 3, Vai. 1, 2, 3. agora sim. Eu amo você muito. E tamanho do universo.
Faz-se bem, bem. Faz-se bem, bem. Eu amo você muito. E tamanho do universo. Para de abraçar, gente, vamos voltar, que é isso? É que aproveitando que tá meio friozinho, né? Então a gente vai, abraça o irmão, mas vamos prosseguir, né? Chama franciscana de hoje, nós vamos entrar, né, na última semana, os nossos irmãos Felipe, a Valéria, você vê também isso? Não, semana passada eu não vi. Já começaram a falar, né, sobre o tempo quaresmal, né? E nós vamos continuar no dia de hoje falando sobre a quaresma, mas nós vamos usar como pano de fundo de todo esse programa o evangelho do próximo domingo. Mas, Mateus, qual é o evangelho do próximo domingo? Mateus, qual é o evangelho do próximo domingo? Boa pergunta, Luiz Miguel. Muito capciosa. Muito boa a sua pergunta, Luiz Miguel. O evangelho do próximo domingo é o evangelho da transfiguração do Senhor. Antes de ouvir o evangelho, vamos cantar e rezar esta próxima música junto com São Francisco. Depois a gente volta e faz a leitura do evangelho para que nós possamos então refletir. Fique aí. E você pode participar, né? Você já sabe o WhatsApp aqui da rádio, né? 99288-3596. Ligue e participe. Ou então você liga aqui na rádio 3720-9309. Vamos agora rezar junto com São Francisco. Se vestiu de amor para se tornar exemplo de vida. Foi quem melhor ao Cristo imitou. Sua missão aqui foi divina. O tempo todo se dedicou a defender os irmãos oprimidos. Só fez o bem por onde passou. Aquele jovem tão destemido, acolhia os pobrezinhos, acudia os desvalidos e fazia caridade sem olhar a quem. Ele era todo humildade, pura generosidade, era um símbolo do bem. Seu nome é Francisco, seu sobrenome é amor. São Francisco de Assis, sua história
coração da gente em qualquer tempo, em qualquer país. São Francisco de Assis, seu exemplo faz a humanidade mais feliz. Um homem se nutriu de amor, se fez patrono dos animais. A vida inteira se dedicou às matas, aos rios, aos minerais. Mesmo nascido em berço esplêndido, se despojou de sua nobreza. Seu grande sonho realizou ao defender a mãe natureza. Ele declarava todo dia o seu amor à irmã e ao irmão só agradecia pelo seu calor. Ele acreditava que nós somos um só corpo e só vivendo em harmonia agradaria ao Criador. Seu nome é Francisco, seu sobrenome é amor. São Francisco de Assis, sua história toca o coração da gente em qualquer tempo, em qualquer país. São Francisco de Assis, seu exemplo faz a humanidade mais feliz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. São Francisco de Assis, sua história toca o coração da gente em qualquer tempo, em qualquer país. São Francisco de Assis. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e se transfigurou diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem pus toda a minha afeição. Ouvi-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra.
Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se e não tenham medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Ao descerem da montanha, Jesus lhes ordenou: A ninguém contem esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Trazendo os meus olhos ao que vai perecer. Mas Deus me convida ao monte subir. Para que de seus planos eu não venha desistir? Toda vez que eu oro, eu me sinto feliz e me arrependo do que errado eu fiz. Sua força invade todo o meu viver, transfigurando todo o meu ser. Eu quero entrar nesta nuvem, Senhor, sentir seu amor tomando conta de mim. Ouvir sua voz me dizendo assim: a tenda eu fiz e é o seu coração. É só viver pensando em mim. Imagem, semelhança, templo onde eu quis morar. Se come o meu corpo e bebe o meu sangue, em mim pode se transformar. Eu quero entrar nesta nuvem, Senhor, sentir seu amor tomando conta de mim. Ouvir sua voz me dizendo assim: a tenda eu fiz e é o seu coração. É só viver pensando em mim. Imagem, semelhança, templo onde eu quis morar. Se come o meu corpo e bebe o meu sangue, em mim pode se transformar.
Franciscana apresenta A Voz do Papa. Na Voz do Papa desta noite, nós queremos trazer uma reflexão que o Papa Francisco fez na oportunidade do dia 16 de março de 2014, mas comentando sobre este Evangelho da Transfiguração. Hoje, o Evangelho nos apresenta o evento da Transfiguração. É a segunda etapa do caminho quaresmal. A primeira, as tentações no deserto. A segunda, a Transfiguração. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. A montanha na Bíblia representa o lugar da proximidade com Deus e do encontro íntimo com Ele, o lugar da oração, onde estar na presença do Senhor. Lá no alto da montanha, Jesus se mostra aos 3 discípulos transfigurados, luminoso, belíssimo, e depois aparecem Moisés e Elias que conversam com ele. A sua face é tão brilhante e as suas vestes tão brancas que Pedro permanece deslumbrado, tanto que queria permanecer ali, quase parar aquele momento. De repente ressoa do alto a voz do Pai que proclama Jesus como seu Filho amado, dizendo: escutai-o. Essa palavra é importante. O nosso Pai que disse a estes apóstolos e diz também a nós: escutai Jesus, porque este é meu Filho amado. Tenhamos esta semana esta palavra na cabeça e no coração. Escutai Jesus. E isso não diz o Papa, diz Deus Pai a todos, a mim, a vocês, a todos. É como uma ajuda para seguir adiante no caminho da Quaresma. Escutai Jesus, não esquecer. É muito importante este convite do Pai. Nós, discípulos de Jesus, somos chamados a ser pessoas que escutam a sua voz e levam a sério suas palavras. Para escutar Jesus, é preciso ser próximo a Ele, segui-lo, como faziam as multidões do Evangelho que o seguiam pelos caminhos da Palestina. Jesus não tinha uma cátedra ou um púlpito fixo, mas era um mestre itinerante que propunha os seus ensinamentos, que eram os ensinamentos que o Pai lhe havia dado ao longo dos caminhos, percorrendo trajetos nem sempre previsíveis e às vezes pouco fácil. Seguir Jesus para escutá-lo, mas também escutamos Jesus na sua palavra escrita, no Evangelho. Faço hoje uma pergunta a vocês. Vocês leem todos os dias um trecho do Evangelho? Sim, não, meio a meio. Alguns dizem sim e alguns não. Mas é importante. Vocês leem o Evangelho? É uma coisa boa. É uma coisa boa ter um pequeno Evangelho. Pequeno. Levá-lo conosco no bolso, na bolsa. E ler um pequeno trecho em qualquer momento do dia. Em qualquer momento do dia, eu pego no bolso o Evangelho e leio alguma coisinha. Um pequeno trecho. Ali é Jesus que nos fala no Evangelho. Pensem nisso. Não é difícil, nem necessário que sejam os 4. Um dos evangelhos, pequenininho, conosco. Sempre o Evangelho conosco, porque é a palavra de Jesus para poder escutá-lo. Neste episódio da Transfiguração, gostaria de colher 2 elementos significativos que sintetizo em 2 palavras: subida e descida. Nós temos necessidade de ir além, de subir a montanha em um espaço de silêncio para encontrar nós mesmos e perceber melhor a voz do Senhor. Isto fazemos na oração. Mas não podemos permanecer ali. O encontro com Deus na oração nos impele novamente a descer da montanha e retornar para baixo, a planície, onde encontramos tantos irmãos sob o peso do cansaço, das doenças, injustiças, ignorâncias, pobreza material e espiritual. A estes nossos irmãos que estão em dificuldade, somos chamados a levar os frutos da experiência que fizemos com Deus, partilhando com eles a graça recebida. E isto é curioso. Quando nós ouvimos a palavra de Jesus, escutamos a palavra de Jesus e a temos no coração,
aquela palavra cresce. E vocês sabem como cresce? Dando-a ao outro. A palavra de Cristo em nós cresce quando nós a proclamamos, quando nós a damos aos outros. E este é o caminho cristão. É uma missão para toda a igreja, para todos os batizados, para todos nós, escutar Jesus e oferecê-lo aos outros. Não esquecer, esta semana, escutem Jesus. E pensem nessa questão do Evangelho. Vocês o farão? Farão isso? Depois, no próximo domingo, vocês me dirão se fizeram isso. Ter um pequeno Evangelho no bolso ou na bolsa para ler um pequeno trecho do dia. E agora, dirijamo-nos a nossa Maria e confiemo-nos à sua orientação para poder seguir com fé e generosidade este itinerário da Quaresma, aprendendo um pouco mais de subir com a oração e escutar Jesus, e descer com a caridade fraterna, anunciando Jesus. Mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai, guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim, de onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também. Bem, eu te direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como o sol, invadirá teu coração. Sim, eu irei e aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim, e a tua luz verei. A luz. Bem, eu te farei da minha vida participar. Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior. Sim, eu irei e viverei a vida inteira. Sim, eternidade é na verdade o amor vivendo sempre em nós. Vem que a terra espera quem possa queira realizar com amor a construção de um mundo novo muito melhor. Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos. Iremos nós e o teu amor vai construir, enfim, a paz. A paz. A paz.
então o Evangelho da Transfiguração. Ouvimos aí a palavra do Papa na homilia, né, no domingo da Transfiguração do ano passado. E aquilo que o Papa destacou e que é importante nós então fixarmos na nossa mente, as duas palavras do Evangelho da Transfiguração: subida e descida. É comum a gente também dizer que a nossa vida é feita de altos e baixos, né? E na nossa vida de oração, nós também, como o Papa mesmo nos orienta, nós devemos buscar isto: subir ao alto do monte, encontrar-se com o Senhor e descer dali para levar esse Senhor que nós encontramos lá em cima. Não faz sentido nós subirmos ao alto do monte, chegarmos lá e não descermos de lá com as experiências, com aquilo que nós escolhemos, com as experiências, com as coisas que nós aprendemos, quando nós então conversamos com o Senhor, encontramos com o Senhor, se nós não levamos isso aos outros. Alguém que sobe uma montanha, escala uma alta montanha, chega lá, desce e não traz nada de experiência para os outros e nem para si. O Evangelho da Transfiguração nos convida a essa mudança, nos transfigurar com Cristo. Assim como Cristo se transfigurou diante dos apóstolos e sua face brilhava tanto e as suas roupas eram tão brancas, Pedro estava deslumbrado. Nós precisamos nos transfigurar para o brilho de Cristo. Assim como dizia Clara de Assis, que o nosso espelho deveria ser Jesus Cristo. Mateus, para onde eu devo me mudar? Assim como Clara enxergava em Francisco o espelho da perfeição, para ela o reflexo que ela queria enxergar de si era o reflexo de Cristo. Como nós olhamos no espelho, nós enxergamos o nosso rosto, a nossa barba que precisa ser feita, o cabelo que precisa ser cortado, né? A nossa cara amassada de sono. Quando nós olhamos no espelho, nós enxergamos isso. Clara então ensinava as irmãs que Cristo deveria ser como um espelho, que quando elas olhassem para Jesus Cristo, elas deveriam então vê-lo como um espelho, que olhando para Jesus elas pudessem olhar e tentar elas se transformarem no que elas estavam vendo, e não o espelho refletir elas, mas elas então se transformarem na imagem do espelho. A transfiguração nos convida a isso. Quando Jesus então convida esses discípulos a subirem lá, se transfiguram na frente deles, é um convite para que nós também subamos ao alto do monte e nos transfiguremos com Cristo. Para que nós cheguemos ao alto do monte, nos encontremos com o Cristo que brilha e reluz, mas que nos chamou para estar lá. Nós estamos diante de um Cristo glorioso, mas um Senhor que nos chamou a estar lá. Nós estamos vivendo esse período de quaresma, de preparação, de mudança de vida. Na quarta-feira de cinzas nós recebíamos as cinzas e na imposição nós escutávamos: convertei-vos e crede no Evangelho. Esse convite que nos foi feito na quarta-feira de cinzas para que nós nos convertamos e creiamos no Evangelho, para que nós sejamos fortes nas tentações, o convite do Evangelho do último domingo, e o Evangelho e o convite que o Senhor nos faz agora no próximo domingo, para que nós subamos com Ele no alto do monte e lá nós nos encontremos com Ele. É um período de mudança de vida. O Senhor nos chama a nos transfigurar com Ele. Nós somos convidados, impelidos, convocados a nos transfigurar ao Cristo. Li uma reflexão de um frade falando da quarta-feira de cinzas, e ele dizia o seguinte: se nós recebemos a cinza e não nos comprometemos com aquilo que a cinza significa, nós a recebemos em vão. Receber as cinzas é um compromisso. Vivenciar a quaresma é um compromisso. E o Evangelho nos compromete. O Evangelho nos compromete do último domingo a firmeza de estar com Cristo nas tentações, e do Evangelho do próximo domingo a subirmos com Cristo no alto do monte,
a nos encontrarmos com Ele. Esse é o desafio que nós recebemos do Evangelho. O Papa nos convida a ter então o Evangelho no nosso bolso. Como nós lemos o Evangelho? Ele ainda diz que a melhor maneira de multiplicar o Evangelho é dando o Evangelho ao outro. Francisco dizia que às vezes a única página do Evangelho que seu irmão lê é você. Você pode ser a única página do Evangelho que seu irmão lê. Então que nós atentemos a isso. Eu subo ao alto do monte, encontro com o Senhor, mas quando eu volto eu sou a mesma pessoa. Esse encontro com o Senhor não me modifica. Prestemos atenção nesse encontro com o Senhor. Como Ele tem nos modificado, como Ele tem gerado em nós coisas novas, tirado da nossa vida, uma frase que diz que de um baú você tira coisas novas e velhas, mais ou menos desse sentido. Mas o que Jesus tem tirado de nós e o que nós temos dado disso que Jesus mostra que nós temos aos outros. Pensemos nessas reflexões. Nós ainda temos um texto para refletir, nós ainda vamos refletir com Francisco de Assis. Mas agora nós vamos escutar uma música muito bonita de Ângelo Branduardi, o Hino das Criaturas, em italiano, se não me engano, né? Mas vamos refletir escutando essa bela. Ser chique é outro nível também, né? Aqui, negócio até internacional. Ah, meu filho, aqui tem um monte de música internacional, mas às vezes eu não sei o que fala, então eu não deixo pro Wender e pro Marcelo, porque eles já conhecem todos, mas eu ainda vou conhecer todas. Tá certo. Vamos lá. Enquanto isso, participem. 3720-9309 ou pelo WhatsApp 99288-3596. Signore, si confanno gloria e onore, a te ogni laude e benedizione, a te solo si confanno che l'Altissimo tu sei, e null'uomo degno è temento vai. Sii laudato mio Signore con le tue creature, specialmente fra te sole la sua luce, tu ci illumini Dio, che bellezza e splendore di t'altissimo Signore porta il segno. Sii laudato mio Signore per sorelle, lune e stelle, tutto in cielo li hai formate chiare e belle. Sii laudato per frate vento, aria nuvole in maltempo, che alle tue creature dà un sostentamento. Signore, per sorella nostra acqua, ella è casta molto utile e preziosa. Sii laudato per frate fuoco che ci illumina la notte, ed è bello, giocondo e robusto e forte. Mio Signore, per la nostra madre terra, ella è che ci sostenta e ci governa. Sii laudato mio Signore, vari frutti lei produce, molti fiori coloriti e verde l'erba. Sii laudato per coloro che perdonano per il tuo amore, sopportando infermità e tribolazione, e beati siano coloro che cammineranno in pace
te un Signore avrà corona. Sii laudato mio Signore della morte corporale, che da lei nessuno che vive può scappare, e beati saranno quelli nella tua volontà, che sorella morte non gli farà male. A reflexão das fontes franciscanas. Da legenda dos 3 companheiros. Como começou com os leprosos a vencer a si mesmo e sentir a doçura do que antes lhe era amargo. Certo dia, estando a orar com mais fervor, foi-lhe respondido: Francisco, se quiseres conhecer a minha vontade, deverás desprezar e odiar tudo o que carnalmente amastes e desejaste possuir. Depois que começares a fazer assim, as coisas que antes te pareciam suaves e doces serão para ti insuportáveis e amargas. Mas das que te causavam horror, poderás aurir uma grande doçura e uma suavidade imensa. Contente com isso e confortado no Senhor, certa vez, indo a cavalo perto de Assis, veio-lhe ao encontro um leproso. E como se acostumara a ter muito horror dos leprosos, fez violência a si mesmo, desceu do cavalo, lhe deu uma moeda e beijou-lhe. Após ter recebido dele o beijo da paz, montou o cavalo e prosseguiu seu caminho. Desde então, começou a desprezar cada vez mais a si mesmo, até conseguir, pela graça de Deus, a mais perfeita vitória sobre si mesmo. Poucos dias depois, levando muito dinheiro, transferiu-se para o leprosário e, juntando todos, deu a cada um uma esmola, beijando-lhe a mão. Quando foi embora, verdadeiramente o que lhe era amargo, isto é, ver e tocar os leprosos, convertera-se em doçura. Tanto que, como contou para ele, fora amarga a visão dos leprosos, de modo que não só não os podia ver, mas se aproximar de suas casas. E se por alguma vez acontecesse de passar perto de suas casas ou de vê-los, virava o rosto e tapava o nariz com as mãos. Muito embora, movido por piedade, lhe mandassem esmolas por intermédio de outra pessoa. Mas, por graça de Deus, tornou-se tão familiar e amigo dos leprosos que, como ele mesmo afirma no testamento, ficava entre eles e humildemente os servia. Em louvor de Cristo. Amém.
Não tá me ouvindo? E agora? Agora tá saindo de cá também. Agora tá saindo aqui também? É, mas chega um pouco mais perto. E agora? Agora tá. Ah, eu acho que eu tava longe do microfone então. Bem, nós acabamos de ler das fontes franciscanas essa narração, né, de quando São Francisco se encontra com o leproso. Mas é necessário que nós olhemos para este encontro com esse mesmo olhar que nós olhamos para a transfiguração. Não foi um encontro como qualquer outro. Aquele encontro modificou a vida de Francisco. E vejamos que nós encontramos em Francisco aqueles mesmos passos que o Papa Francisco nos orientava há pouco sobre um monte. Voltemos ao início da narração. Francisco rezava fervorosamente. E o Senhor então lhe disse que ele deveria abandonar as coisas que lhe eram doces carnalmente, e que assim que ele começasse a fazer isso, as coisas que hoje para ele eram amargas se tornariam doces. Francisco sai desta oração, desce o monte. Ele havia subido então para se encontrar com o Senhor, e ele desce. Nessa descida do monte, o monte entendamos aí como o momento da oração, ele está andando do cavalo e ele encontra o leproso. Francisco desce novamente, dá a moeda ao leproso e lhe dá um beijo. Uma saudação de paz àquele leproso. Aquela foi a grande mudança, uma das grandes mudanças da vida de Francisco. E como ele vai dizer no testamento, aquilo que me era amargo se tornou doçura do corpo e da alma. Francisco naquele momento passa por um momento de transfiguração, de se transfigurar a Cristo, de se assemelhar a Cristo. Aquilo que era amargo, ver e tocar um leproso, ou mesmo passar perto, se torna algo doce, e ele vai então morar no leprosário, ajudar aqueles irmãos que sofriam. É dessa experiência que o Evangelho da Transfiguração nos fala, de rezar, de encontrar-se com o Senhor, e aquilo que nós escutamos da oração fazer sentido, soar nos nossos ouvidos, entrar nos nossos ouvidos, entrar no nosso coração e modificar o nosso coração. Modificar o nosso coração a ponto de nós termos esta mesma experiência de algo que nos parecia tão amargo se tornar doce, de algo que nos parecia tão estranho se tornar comum. Encontrar-se com o Senhor, encontrar-se com o Evangelho, escutar o que o Senhor tem para nos dizer, deve nos motivar a isso. Deus ouve as nossas orações e nós ouvimos Deus nas nossas orações. Mas nós precisamos descer da montanha, nós precisamos descer do cavalo. Pensemos nisso, essa questão do descer. Os apóstolos descem da montanha, Paulo desce do cavalo, Francisco desce do cavalo. O gesto da descida, de sair desse estágio em que muitas vezes nós achamos que nós agora está, nossa, agora está tudo perfeito, eu estou aqui em cima, mas o Senhor nos desafia a descer, a ir ao encontro do outro que está lá embaixo, que está sofrendo. O desafio da descida. Subir às vezes é tão cômodo, porque às vezes nós vamos rezar, nós subimos, falamos e não deixamos Deus falar. Nessa subida, ela começa a incomodar quando nós então fazemos silêncio e deixamos que Deus fale. A partir do momento que Deus nos fala, é muito mais difícil descer, porque Ele nos desafia a mudar. E nós não podemos descer assim como nós subimos, nós precisamos mudar. Transfigurar-se a Cristo. Nós precisamos a cada dia buscar
esta assimilação, né? Esse formatar-se a Cristo. Maria soube tão bem assimilar-se, formatar-se a Cristo, de uma vida pacata e tranquila, ela passa a ser a mãe do Salvador. Mudança radical de vida. Tudo que ela planejava de se casar com José e ter lá os seus filhos, Deus muda radicalmente e Maria é convidada a entrar na história da salvação e entrar com os 2 pés de corpo e alma. E ela diz sim. Daquele encontro com o Senhor, ela também diz sim. E dali para frente, ela modifica a sua vida para assimilar-se ao Senhor. Bem, nós vamos agora para um breve intervalo do apoio cultural. Logo, logo nós voltamos com mais música, mais reflexão aqui no seu programa Chama Franciscana. Chama Franciscana. Converter ao Evangelho, na palavra acreditar, caridade, penitência, quem as cinzas abraçar. Não esqueça, somos pó e ao pó vamos voltar. Não esqueça, somos pó e ao pó vamos voltar. Não as vestes, mas o peito o Senhor manda rasgar. Jejuai, mudai de vida, em sua face a chorar. Não esqueça, somos pó e ao pó vamos voltar. Não esqueça, somos pó e ao pó vamos voltar. Quão bondoso é nosso Deus, inclinado a perdoar. Quem dos males se arrepende, compaixão vai encontrar. Não esqueça, somos pó e ao pó vamos voltar. Não esqueça, somos pó e ao pó vamos voltar. Chore, diz o sacerdote, entre a porta e o altar, pela vida do meu povo, vão meus lábios suplicar. Não esqueça, somos pó e ao pó vamos voltar. Não esqueça, somos pó e ao pó vamos voltar. Convertei-vos, povo meu, do Senhor vamos lembrar. Eis o tempo prometido, as ovelhas vêm salvar. Não esqueça, somos pó e ao pó vamos voltar. Não esqueça, somos pó e ao pó vamos voltar.
Continuando a nossa reflexão sobre a transfiguração, vou ler mais um trechinho de um texto aqui, que nos diz um pouco assim. A festa da transfiguração, celebrada no Oriente desde o século V e no Ocidente a partir de 1457, faz-nos reviver um acontecimento importante da vida de Jesus, com reflexo na nossa vida. Situada antes no anúncio da paixão e da morte, a transfiguração foi uma manifestação de vida divina que está em Jesus. A luz do Tabor é, porém, uma antecipação do esplendor que encherá a noite da Páscoa. Por isso, os apóstolos, contemplando a glória divina na pessoa de Jesus, ficaram preparados para o glorioso acontecimento que iriam pôr à prova sua fé. Vendo Jesus na condição de servo, já não poderão esquecer a sua condição divina. Anúncio da Páscoa, a transfiguração encerra também uma promessa, a da nossa transfiguração. Jesus, com efeito, fez transparecer na sua humanidade a glória de que resplandecerá o seu corpo místico, a Igreja, na sua vinda final. A nossa vida cristã é, porém, um processo de lenta transformação em Cristo, iniciando no nosso batismo. Completa-se na Eucaristia, penhor da futura glória, que opera na nossa transformação até atingirmos a imagem de Cristo glorioso. E vendo falando um pouquinho sobre isso, né, sobre a Quaresma também, é um tempo da gente entrar em mais contemplação, a gente refletir mais um pouco, né, sobre a nossa vida, sobre a nossa história dentro da igreja, e que nós possamos também viver essa Quaresma, não viver só... Jesus pede pra gente, a Bíblia pede, a igreja pede pra gente fazer as nossas penitências, as nossas orações, dar as nossas esmolas também, mas que essa penitência venha do coração, né, que nos transforme também. Não fique só no ato de fazer essa penitência, de fazer a nossa oração, mas que nós possamos viver isso também no nosso cotidiano, na nossa vida, para que nossa vida cresça mais e mais. E também pensando nesse sentido de Quaresma, possamos fazer a nossa conversão diária, porque a Quaresma nos convida a isso, né? Todos os textos que a gente pode ver na liturgia, desde domingo, desde a quarta-feira de cinzas, até agora, e também até o domingo de Ramos, a gente vai ver que esse tempo nos chama a conversão, né? Tem até uma música que diz, né, eis o tempo da conversão. Então, que nós possamos viver essa conversão diária do dia a dia. Não é só muitas vezes a gente fala em conversão, aí a gente pensa assim também: eu me converti para aquela religião ou para aquela outra, tal. Não é isso, não é só isso a nossa conversão. A nossa conversão é diária, é todo dia a gente ter o nosso encontro com Deus, fazer as nossas orações, para que assim possamos nos converter. A Quaresma nos convida a isso, né? E também a Via Sacra, né, que a gente celebra todas as sextas-feiras, né, pelo menos lá na nossa comunidade tem também. Que nós possamos também repetir os passos de Jesus, que possamos, se cairmos, se a gente tropeçar, que a gente possa erguer a cabeça, nos erguer também e levantar e continuar a caminho, né? Somos humanos, e
que nessa quaresma a gente possa refletir isso, né? O amor de Deus em nossas vidas, a nossa conversão diária, e que, a exemplo de São Francisco também, possamos dar o beijo no leproso. Que nós possamos viver esse beijo também, né? Viver essa mudança de vida. Porque não basta nada a gente fazer alguma coisa e não mudar. Muitas vezes as pessoas não acreditam que a pessoa possa mudar, que ela melhore. Mas as melhoras vêm com a mudança também. Caminham junto, caminham de mão dadas. Tanto a mudança quanto a melhora. Porque todo mundo que quer melhorar, quer mudar. Que quer mudar, quer melhorar também. Que nós possamos assim também fazer. Né, exemplo de Francisco e de Cristo, né, que é o principal, que é seguir o seu evangelho, que foi o que Francisco fez. Que nós possamos também ter essa força e essa fé para nos colocar a caminho e vivenciar esse tempo que é tão bom na nossa liturgia, na nossa igreja, né, que todos os tempos nós possamos viver assim, né? Agora um momento mais de recolhimento, a Páscoa um momento mais de alegria, o tempo comum da gente conhecer a história de Jesus, né? A liturgia nos chama a isso, né? Nos dá essa oportunidade de cada tempo nos mostrar o seu valor, o seu fervor, né? E o seu significado também. E domingo vamos celebrar a Transfiguração, que nós também possamos subir nesse Monte Tabor, né? Subir, mas descer renovados, né? Descer com um espírito diferente, com mais amor no coração, que a gente possa ver mesmo essa glória de Deus, né? Ver Cristo glorioso em nossas vidas, para que assim possamos continuar o nosso trabalho, a nossa caminhada de fé, né, com mais amor, com mais carinho. Mateus, agora continuando assim, eu queria só mandar um abraço. Tem uma pessoa escutando a gente. Até dois. O nome dela é meio complicadinho, mas eu vou falar, uma amiga minha, ela chama Juliele, eu acho que eu acertei. Depois você me fala aqui. Eu acho que é Juliele Alcântara. Ou ela vai cortar a sua orelha fora. Tá, e é grande, viu? Ela tem espaço pra cortar aqui, viu? Não vou comentar não. Também um beijo e um abraço pra Dona Maria, que tá nos escutando, né? Que ela coloca o celularzinho lá pra despertar, pra escutar a gente, né? Toda sexta-feira. Dona está Maria, lá. Paz e bem. A Valurde. Opa, tá lá sempre sintonizado. É isso aí, um pouquinho que eu falei, né, da nossa reflexão. Um abraço também pra Juliele e também pra Dona Maria. Bem, nós vamos agora para um brevíssimo intervalo do apoio cultural e logo nós voltamos para já encerrar, já nos momentos finais do programa Chama Franciscana. Já voltamos. Chama Franciscana. Não, tá me ouvindo de novo? Agora sim. Eu acho que eu tô com medo do microfone. Eu também acho. Acho que eu tô com medo do microfone hoje. Mas ainda bem que você tá aí, Luiz Miguel, que senão daqui a pouco ninguém tava ouvindo. É verdade, é. A Aline tá com frio lá no cantinho, ó. Tá quase dormindo. Oi, Aline, tudo bem com você? Ixi, tá vendo? Se eu tô com medo do microfone, ela tá com medo de abrir a boca. Oi, Aline, tudo bem? Tá vendo? Eu consegui ouvir a voz dela agora. Eu tava fazendo leitura labial, assim, ó. Pois é. Luiz Miguel, nós já estamos nos momentos... Não me diga! Vou fazer o papel da professora Valéria agora. Tudo bem, vamos voltando. Voltando à fita. Luiz Miguel. Não me diga! Não direi. Um abraço, professora Valéria. Um abraço, Valéria Gomes. Tudo bem, professora Valéria? Vou fazer na sua casa pra jantar.
Nós já estamos nos minutos... Bacon com fritas, por favor. Gracinha, né? Gracinha. Bonita. Só que não. Nós já estamos nos... Você vai me interromper agora, não? Não sou o Chaves, não, tá? Tem certeza. Nós já estamos nos minutos finais. Como é que é? Chama franciscana, né? E nós queremos destacar algo que vai acontecer nesse final de semana, né? No próximo domingo será o capítulo... Muito importante. É o capítulo eletivo da Ordem Franciscana Secular de Franca. Então será eleito o novo conselho para o próximo triênio do Conselho Local da Fraternidade UFS Fonte Colombo, né? Virá o coordenador da área, o coordenador do Distrito 8, né? Que é o Elton, lá de Santa Cruz das Palmeiras. Eu não tenho certeza, mas eu acho que vem um frei também de Santo André, Frei Romário, né? Acho que também não tenho certeza. Mas são os visitadores, né, desta fraternidade nesse próximo domingo. Então nós também pedimos que vocês, ouvintes, rezem por este encontro, por esse momento tão importante na vida fraterna, na vida dos irmãos, né, para que nós, em sintonia de oração, possamos celebrar com a graça de Deus esse momento do capítulo eletivo. Nós vamos então no domingo às 8 da manhã lá na São Judas nos reunir, e todos os irmãos que já professaram, o Wendel vota, né, essa semana ainda conversava comigo, né, falando assim que Mateus dá um frio na barriga, porque vai ser a primeira vez que ele participa de um capítulo eletivo, né, e podendo ser votado, né, votando, mas também podendo ser votado, né? Então ele falou assim: Mateus, dá um frio na barriga. Eu falei assim: Wendel, eu não tô não. Aí ele: uai, por quê? Eu falei assim: Wendel, não vou votar e não posso ser votado. Eu e você então, vai estar lá. Tranquilo, eu vou ficar lá assistindo. Estaremos de camarote. Estaremos de camarote assistindo, né? Então, mas assim, partilhando com ele, né? Momento de ansiedade também. Nunca vi um capítulo eletivo na fraternidade local. É um momento de muita importância, né? Um momento muito importante da vida fraterna, né? Embora nós não participemos tão ativamente, porque ainda não temos a profissão, mas nós fazemos parte disso, né? Então nos afeta diretamente. Sim, Era mais uma brincadeira para tentar desconstruir, porque ele... Aline, muito obrigado pela sua participação. Por nada, Matheus. Rezou o texto hoje com a gente aqui na Vida Nova. Sempre à disposição. Ah, bom saber disso, né, Luiz Miguel? Bom saber disso, sempre à disposição, bom saber. E ela canta super bem, um dia não é preciso trazer um violão pra ela cantar, né? Nós vamos organizar isso. É verdade. Quem toca violão? Precisamos arrumar alguém que toque violão. Nossa, eu tô vendo um na minha frente agora, assim. Sabe que precisamos procurar mesmo. Obrigado, Aline. Um palhacinho, sabe? Palhaço mesmo. É pior que é verdade. Palhaço mesmo. Agora, depois eu vou contar a história, que agora tem 2 nomes de palhaço. Bem... Ah, é? Você não lê as conversas. Bem... Quer fazer o favor de prestar atenção? Foi mal. Bem, mas para encerrar esta noite, né, esse momento do Chama Franciscana, né, como a nossa oração da noite, nós vamos fazer uma oração pelo capítulo da nossa fraternidade no próximo domingo. Quero agradecer a participação da Aline e dizer que as portas da Rádio Vida Nova estão sempre abertas, viu, Aline? Ainda bem. Luiz Miguel, já é de casa, muito obrigado pela participação. Opa, como eu que agradeço, né? Sempre que posso, estou aqui, né? Luiz Miguel chega na sexta e ele mandou uma mensagem: Mateus, quem vai na rádio hoje? É verdade, a rádio. Detalhe. E hoje ele veio aqui e participou junto com a gente. Bem, não, só um detalhe, né? Porque eu não venho a vez do Marcelo e no Wendel, porque sempre quando é eles, eu tenho algum compromisso, né? Porque, tá vendo, Marcelo e o Wendel, perseguição, ele sempre arruma compromisso. não, mas eu quero vir também. Não, mas eu sei que você vem, tô só... Quando eu posso, eu venho sim. Bem, então nós vamos rezar pela nossa fraternidade e rezemos todos juntos. Senhor Jesus Cristo, que nos chamastes como a São Francisco de Assis,
a viver o Evangelho em fraternidade, na missão e serviço aos pobres e aos marginalizados, em comunhão com a Igreja. Pedimos-vos que infundais vosso Espírito sobre aqueles que, seguindo vosso exemplo, consumirão suas vidas nos serviços do Conselho Local da Ordem Franciscana Secular de Franca, com desprendimento, segundo vosso coração e como sinal de vida doada no amor. Agradecemos-vos por nossos irmãos do Conselho Cessante, na pessoa da ministra Rosa Helena de Faria, por seu serviço fiel à ordem e à Igreja. Pedimos-vos, Senhor Jesus, em união com o Pai, que infundais o Espírito Santo sobre a ordem franciscana secular, especialmente durante o período de eleição do novo Conselho Local. Acompanha com tua divina sabedoria e inteligência o discernimento e as decisões da fraternidade. Santíssima Trindade, dai ao novo conselho que vós já elegestes a santidade e a força para levar até o fim, com dedicação, seu ministério e sua missão. Que vossa palavra reine soberana em suas vidas e com suas palavras e ações possam orientar a ordem para vós, que sois o bem, todo o bem, o sumo bem. Continuais abençoando e guiando a ordem franciscana secular, para que todos possam cumprir vosso santo e veraz mandamento. A bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, interceda por nós pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua sintonia. Rezemos agora com Padre Zezinho. A decisão de subir e descer o monte é nossa. Paz e bem. Paz e bem. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. O trigo já se perdeu, Cresceu, ninguém colheu, e o mundo passando fome, passando fome de Deus. a decisão é tua, A decisão